Boa noite a todos, irmãos, amigos. Em dias de distanciamento, em dias de isolamento, é bom termos esse instrumento que é a internet para nos aproximar. Para quem não me conhece, sou o pastor Fred, da Igreja Batista Livre, aqui de Carandaí. E, em primeiro lugar, sou grato a Deus por essa oportunidade de estar com você aqui nesta noite, compartilhando alguma coisa, algo precioso da palavra do Senhor, entendendo que há muitos princípios, há muitos valores a serem tratados, uma vez que iremos falar sobre família, falar sobre casamento. Esse é um estudo que nós temos trabalhado aqui na igreja, já tem algum tempo, e peço a sua colaboração, peço desculpa porque estou nervoso, não tenho costume nunca tive costume de falar olhando no celular, olhando para uma tela, né? Eu prefiro interagir com o pessoal ali dentro da igreja, mas vamos lá. Devagarzinho a gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando. Peço a sua interação, você que está comigo aqui, você que vai nos acompanhar, seja bem-vindo e que o Senhor Jesus Cristo nos ajude nesse momento. Então, antes de iniciarmos qualquer coisa, vamos orar. Quero orar com você, pedindo ao Senhor a direção, a unção e a capacitação dele sobre o nosso estudo hoje à noite. Oremos. Pai de amor e de misericórdia, queremos dar graças ao Senhor, porque temos a certeza, ó Pai, que mesmo em meio a toda a turbulência, todo o caos que nos assola neste momento, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Queremos, Deus, pedir ao Senhor que abençoe todos aqueles, Senhor, que estão conosco neste momento, nos assistindo, aqueles a quem esta mensagem irá chegar, que ela possa, Senhor, produzir frutos em cada lar que receberá esta mensagem. Eu peço ao Senhor, nesse momento, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e peço a Ti também, Deus, que o Senhor possa estar nos ajudando, direcionando este estudo nesta noite. Essa oração eu faço juntamente com meus irmãos, meus amigos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos recapitular aqui. Para quem nos acompanha a primeira vez, nós estamos falando de desastres na família. O assunto é: e sua família como está? Então, quando se fala sua família como está, essa é uma pergunta que ela precisa ser analisada profundamente. Não é aquela simples pergunta que mecanicamente a gente responde às pessoas. Ah, minha família está bem. Às vezes eu costumo dizer para as pessoas na igreja: ei, como é que você está? E as pessoas simplesmente dizem: ah, eu estou bem. E eu olho dentro dos olhos dela e digo: ei, como você está de verdade? Aí as pessoas dizem: olha, eu estou assim, eu estou assado. Então, quando eu pergunto como está a sua família hoje, eu quero levar você a refletir se a sua família está bem, se a sua família está legal. E na série de estudo nós chegamos ao ponto de falar de desastres na família. E quando se fala em desastres na família, não há um desastre maior, mais catastrófico do que adultério. É um assunto polêmico, é um assunto delicado, mas é um assunto que precisa ser tratado. E hoje nós vamos dar continuidade. Eu quero aqui recapitular alguma coisa que estudamos já tem algum tempo. Afinal de contas, tem um bom tempo que eu não falo nada na igreja. Então, nós começamos a falar de um
desastre emblemático na Bíblia. Um adultério. E não qualquer adultério. Adultério de um homem de Deus. Adultério de Davi. Se por sinal, o mais famoso adultério, sem contar de Israel com Deus, o adultério de Davi com Batseba. E eu convido você a abrir sua Bíblia nessa noite, lá em 2 Samuel, capítulo 11, onde tudo começa, os trâmites, os desenrolar, ou começar do enrolar de Davi nesse grande adultério. 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 1. Vamos analisar alguma coisa aqui na vida de Davi e onde nós vamos querer chegar, no tal adultério. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Irmãos, então a Bíblia é muito clara a respeito desse adultério. E nós falávamos que, na última vez que nós nos encontramos, que a primeira coisa que nós precisamos observar aqui é que Davi, ele deveria, ou melhor, ele poderia estar na guerra juntamente com seus servos, com a sua guarda real. Mas Davi, irmãos, ele simplesmente ficou em casa. E Davi parecia estar muito vulnerável. Parecia que ele não estava em um relacionamento muito saudável, num relacionamento sólido. Porque a Bíblia diz que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Primeiro a gente tem que observar isso aqui. Era costume que os reis saíam para a guerra. E a gente precisa observar uma coisa aqui muito importante. Às vezes nós estamos no lugar errado. E quando estamos no lugar errado, certamente nós podemos cair em situações erradas. E Davi estava no lugar errado, Davi estava muito solitário, e uma tarde, no versículo 2, levantou-se Davi do seu leito palaciano e começou a passear no seu terraço, até que viu uma mulher. Mulher de quem? Mulher dos outros, mulher de Urias. E diante disso, Davi procura saber quem é ela. Manda perguntar quem ela é, manda chamar ela para dentro da sua casa e tem uma relação com ela. Então, irmãos, hoje nós queremos falar de um outro aspecto muito complicado na minha vida e na sua vida. Nós queremos falar da solidão. E quando nós falamos de solidão, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Solidão, ela não se aplica somente ao aspecto físico, em você estar sozinho, isolado em algum lugar. Às vezes, irmãos,
muitos de nós estão se sentindo sozinhos dentro do seu casamento. Muitos filhos estão se sentindo sozinhos, mesmo rodeado de quê? Dos seus pais. Muitos pais estão se sentindo sozinhos, mesmo na presença dos seus filhos. Às vezes, irmãos, nós nos sentimos sozinhos em meio à multidão. Quantas pessoas hoje, elas fazem parte de grupos? Quantas pessoas hoje, elas estão dentro de uma igreja e ainda assim elas se sentem completamente sozinhos? E levando isso, aplicando isso para um casamento, para uma vida matrimonial, isso é mais complicado ainda. Desastres estão acontecendo, irmãos, dia após dia, e o número cada vez aumenta mais. Segundo a revista VIP Exame, diz o seguinte, que hoje de 50 a 60% das mulheres têm praticado ou já praticaram o adultério. Algo que nós poderíamos pensar há tempos atrás, né? Que o homem ele estava sujeito ao adultério, ele iria cair. Não estou querendo aqui ser machista, nem feminista, nem nada. Mas olha o que essa revista traz para nós, que 50% das mulheres, 50 a 60% das mulheres já traíram ou traem, caem em adultério. E talvez a gente pense assim, porque a mulher é safada, porque a mulher é sem vergonha. Não, irmãos. Não. Simplesmente por quê? Porque às vezes estas mulheres se sentem sozinhas. Estão no meio de pessoas, estão dentro de casamentos, mas estão se sentindo sozinhas. Assim como aconteceu com Davi. Segundo a Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. Um homem tendencioso a fazer a vontade do Senhor, a cumprir aquilo que Deus queria para a vida dele. Mas, no versículo 2, por o aspecto de Davi talvez se sentir solitário, Davi, ele sai para passear e ele sai o quê? Sozinho. É muito complicado, irmãos, essa situação. Nós sairmos sozinhos, nós vivermos ou estarmos em condições vulneráveis, onde nós achamos que estamos bem, que estamos seguros, não porque eu estou casado, não porque eu tenho uma família, não porque eu tenho Deus, não porque o Senhor está comigo. Irmãos, a gente nunca pensa que a gente vai cair em adultério. Então, para falar de perigos, sinais de desastres da família, nós vamos falar diretamente, nós já temos que ir no problema, o problema de Davi, que começamos a ver a semana passada. E certo homem espiritual, ele observou que a maioria das infidelidades conjugais, dos desastres morais, principalmente de líderes cristãos, presta atenção, principalmente de líderes cristãos, acontecem quando esses indivíduos não gastam tempo com Deus. Então, vamos parar para pensar aqui. Quanto tempo eu tenho gastado com Deus? Quanto tempo eu e o meu cônjuge temos gastado juntos com Deus? Quanto tempo a minha esposa tem gastado com Deus? A Bíblia nos diz, irmãos, Salmo 1, vamos lá? Salmo 1. Diz assim a palavra de Deus. São muitos
os versículos que nós temos para compartilhar, mas não vamos compartilhar todos. Eu quero ser bem direto para não ficar muito longo o nosso estudo nessa noite. E lá no Salmo 1 diz assim, olha lá, pega a sua Bíblia comigo, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a Bíblia está dizendo que bem-aventurado, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o casal que acha, irmãos, acha essa comunhão com o Senhor através da sua palavra. E a Bíblia diz que nós não devemos, irmãos, nos contentar simplesmente com, às vezes, ir à igreja. Ah, eu vou na igreja no domingo. Ah, eu vou no culto de oração. Ah, eu vou no culto de intercessão. Não, irmãos. Não, eu e você, nós não vamos ser alimentados suficiente somente pelo púlpito. Todo cristão, todo ser que teme a Deus, todo filho de Deus, todo casal precisa entender que nós, como indivíduos, nós temos uma necessidade natural, desde a criação, de nos alimentarmos da palavra do Senhor. E aí, quando a gente volta para a vida de Davi, a gente ainda vai falar muito sobre Davi em outras ocasiões, na nossa série de estudo. Mas hoje a gente quer falar mais a respeito dessa questão da solidão e desse perigo que Davi correu. Então, voltando aqui no que estávamos falando, nós precisamos entender que nós temos uma necessidade, desde a criação, nós somos criados para termos uma necessidade de estarmos em comunhão com Deus. E a maior forma de termos comunhão com o Senhor hoje é através da sua palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é o alimento espiritual para a nossa vida. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que de dia e de noite está o quê? Meditando, tendo prazer, desfrutando, comungando da própria palavra de Deus. E quantos casais, irmãos, hoje não gastam tempo nenhum, meditando na palavra do Senhor? Quantos? Eu sei, irmãos, que nós gostamos de filme, eu sei que nós gostamos de série, eu sei que nós gostamos de fazer inúmeras outras coisas. Mas a questão é, será que você, homem, esposo, e sua esposa, vocês têm gastado tempo na palavra de Deus? Sim ou não? Irmãos, o devocional, ele é necessário. E tome muito cuidado, porque às vezes, irmãos, nós vamos ser crentes carrinho de mão. Às vezes, o esposo, ele medita na palavra do Senhor, mas a esposa, ela só acompanha. Às vezes, a esposa, ela tem um devocional diário, e o esposo, ele só acompanha. Ele só é carregado, ele só é empurrado. Se um não tiver com o outro, com certeza uma tragédia acontece. E quando eu falo um devocional, irmãos, não estou falando de pão diário, não. Né? Tem até aqui um livrinho aqui, ó, para quem quiser. Não estou fazendo propaganda, não. Pastor André Castro, né? Ele tem aqui no Alto Combate 50 lições diárias para nós. Mas, irmãos, não podemos estar presos a isso aqui. Ainda que é muito importante o que ele traz para nós, lições diárias. Quando eu falo devocional, é você e seu Deus diante da palavra. É Deus falando contigo, antes de falar com qualquer outra pessoa. Isso é um devocional. Tá? Não que instrumentos iguais o pão diário aqui não sirvam. Então, desastres morais
na vida de líderes cristãos aconteceram quando eles não gastaram tempo com Deus. Segundo lugar, desastres morais vão acontecer quando nós não prestarmos conta da nossa vida a alguém. Irmãos, o mundo está girando em torno da independência. Se fala-se muito em independência. O governo quer ser independente, a cidade quer ser independente, as mulheres querem ser independentes, os homens querem ser independentes, os filhos querem ser independentes, tudo quer ser independente. Só tem um porém. Nós também temos uma necessidade de dependência, que às vezes nós queremos omitir, às vezes nós queremos nos enganar. E quando nós falamos de prestar contas a alguém, nós temos essa necessidade. Nós precisamos, irmãos. Homens, quantos homens hoje vivem em lutas diárias, vivem em conflitos pessoais, só tem um porém: não prestam contas a ninguém. Quantos líderes espirituais se acham tão autossuficientes, independentes, que eles não prestam contas para ninguém. Então a vida deles o que eu faço não diz respeito a ninguém. Mas isso é um engano que a gente comete. Quantas mulheres hoje, irmãos, têm suas dificuldades, têm suas necessidades, mas elas também não se abrem e vivem nesse isolamento. Filhos, a gente pode dizer que eles estão aí dentro da sua casa e não são compreendidos em momento algum. E a gente critica, a gente julga, a gente fala mal dos nossos filhos e a gente não para um momento sequer do nosso dia para a gente chegar diante deles e dizer: meu filho, como você está? O que você está passando? Por que você está desse jeito? Tudo, irmãos, tudo isso nos leva a um desastre. Porque uma vez que nós estamos passando problemas, e esses problemas começam a nos sufocar, e daí a gente não presta conta para ninguém. Eu gosto muito do versículo que está lá em Tiago. Vou aplicar esse versículo, irmãos. Não estou dizendo que é isso que o versículo nos ensina, mas eu gosto muito de aplicar esse versículo para essa situação que nós estamos falando. Tiago, capítulo 5. Talvez essa é a sua realidade nesta noite. Tiago 5. Deixa eu sossegar aqui, mas porque às vezes eu fico saindo para lá e não estou acostumado aqui. Tiago 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então vamos refletir um pouquinho nisso aqui. A Bíblia está dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros. Ah, mas pastor, eu fiquei sabendo que eu não tinha que confessar mais o meu pecado para as pessoas, não tinha que confessar o pecado mais para o padre, porque agora eu tenho que confessar o meu pecado é só para Deus, é só Deus que sabe, e é só Ele que tem direito de saber da minha vida, do meu pecado oculto. Não, irmãos, não é isso. Ali, a Bíblia, ela está dizendo que nós temos que confessar, aprender a compartilhar. Nós temos que prestar contas com relação às pessoas que nós pecamos. Tipo, se eu pequei contra minha esposa, né, minha amada? Se eu afetei a minha esposa de uma forma ou de outra, eu peço perdão ao Senhor, sim. Mas eu tenho a liberdade e o dever de chegar para ela e dizer: olha, eu pequei contra você, você me perdoa? Então, esse é um aspecto que o versículo está ensinando. Mas eu gosto de aplicar também esse versículo em um outro aspecto. Quando eu e você, irmãos, nós
cometemos pecado, quando nós estamos em situações onde nós estamos desconfortáveis, a tendência nossa é a gente se esconder, é a gente querer demonstrar ou criar uma fantasia de que está tudo bem para as pessoas ao nosso redor. Mas às vezes a gente está mal, a gente está ruim, a gente está vivendo em pecado, a gente caiu e a gente não abre a nossa vida para ninguém, a gente não compartilha, a gente não presta contas para ninguém. E isso vai nos aprisionando numa situação cada vez mais degradante, mais destruidora. E aí, quando a gente percebe, irmãos, a gente está totalmente como Davi, enrascado até aqui, com uma situação que poderia ser evitada. Porque a Bíblia diz lá que Davi, certo dia, Davi começa a passear pelo seu palácio e ele vê uma mulher. E ele já olha essa mulher, irmãos, automaticamente ele desejou aquela mulher, porque a Bíblia diz que a mulher era muito formosa. Irmãos, não era um tribufu, ainda que fosse, era uma mulher muito formosa. E Davi olha essa mulher e ele simplesmente quer saber quem é essa mulher, e quando ele sabe quem é essa mulher, ele não se contenta com isso, ele manda chamar a mulher vem até ele tem um caso com a mulher, ele se deita com Batseba, e irmãos, diante disso, ele já poderia ter procurado alguém. Ele já poderia ter procurado o sacerdote, ele já poderia ter ido direto a Deus, ele já poderia ter confessado, ele poderia ter prestado contas a alguém. Eu quero conversar com alguém sobre o que aconteceu comigo. Mas não é isso que acontece com Davi. Você pode perceber que ele continua no ciclo pecaminoso. E cada vez mais a situação dele vai piorando. Então, diante disso, eu e você, nós não somos diferentes. Quando estamos sozinhos, quando estamos isolados, irmãos, a gente começa a se enganar, a se permitir enganar pelo nosso coração. Então, confesse o seu pecado uns pelos outros, abra o jogo e fale para os seus irmãos o que está acontecendo. Porque eu estava falando do segundo aspecto, é esse. É eu chegar para o irmão e falar com ele, meu irmão, olha, eu estou com esse problema, eu estou com essa luta, eu estou com essa dificuldade, eu estou com essa dificuldade. Então, diante disso, você começa a criar uma redoma de pessoas orando, intercedendo por você, pessoas sabendo que você tem um problema, que esse problema é real. Ao contrário do que a gente está vendo hoje em dia. Você pergunta para todo mundo, eu costumo dizer isso na igreja, e aí, você está bem? A pessoa ela está até aqui igual Davi, cheia de pecado. Mas o que ela faz? Estou bem. Irmãos, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de fingir que nós somos super crentes, que nós somos super heróis espirituais, porque não somos. Então, Tiago está nos ensinando que devemos prestar contas às pessoas. Mas tome cuidado, irmãos. Não abra a sua vida para qualquer pessoa. E outra, procure pessoas bem espiritualmente para você estar compartilhando aquilo que está acontecendo com você. Procure pessoas que você possa confiar e pessoas que você saiba que vão te ajudar e não te atrapalhar e sair falando da sua vida. Então, desastres morais acontecem, irmãos, quando indivíduos não gastam tempo com Deus. Quando não prestamos contas da nossa vida a ninguém. E quando nós nunca imaginamos que vai acontecer conosco. Irmãos, é um problema seríssimo esse aqui. Você já se deparou com situações em que você diria o seguinte: como que isso foi acontecer comigo? Gente,
Nossa, como que eu permiti essa situação chegar a tal ponto? Talvez a gente poderia olhar até para a vida de Davi. E quando a gente olha na palavra do Senhor, é engraçado. Se você. Eu gosto de anotar, escrever. Quando a gente chega lá em 2 Samuel capítulo 11, se você quiser voltar para lá, para a gente ver juntos, algumas consequências. Assim como lá no Éden teve consequências que elas estão repercutindo até hoje na vida do ser humano, uma delas o pecado, a morte. Na vida de Davi, naquele pecado, no adultério, ou até consumar-se o adultério, houve várias consequências que aconteceram. Mas eu fico pensando assim, será que Davi, ele iria imaginar que todas essas consequências iriam acontecer? Talvez não. Já estamos chegando no final. A Bíblia diz que no versículo 2, Davi viu uma mulher. Versículo 3, ele mandou perguntar quem era essa mulher. Versículo 4, ele mandou um mensageiro até essa mulher. Trouxe essa mulher até ele. Versículo 5, a mulher concebeu e ficou grávida. Versículo 6, ele mandou mensageiros até Urias. Versículo 10, Urias não desceu à sua casa. Versículo 8, Davi convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. Versículo 9, Davi escreve uma carta mandando colocar Urias lá na frente da batalha. Versículo 17, Urias morre. Depois, capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz algo fantástico, irmãos. Deus falando para Davi. Agora, pois, capítulo 2, versículo 10, 2 Samuel. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. E você ainda vai ver que há mais consequências acontecendo depois por conta de uma situação mal resolvida. Então, irmãos, será que Davi imaginaria que aquele casozinho secreto iria redundar em tudo isso? Talvez não. Mas eu pergunto para você, será que você acha que cometer pecados, estar em situações onde você está sozinho, você acha que isso não vai ter repercussão diante dos olhos do Senhor? Você acha que isso não vai ter consequências para a sua vida? Vai, irmãos. E às vezes a gente se engana muito nessa área. A gente pensa que não, eu vou fazer uma vez. Não, eu vou dar uma olhada. Não, eu vou permitir só isso, só nessa situação que eu estou muito seguro de mim. Irmãos, não faça isso. Eu quero encerrar com você uma coisa. Dia 25 de janeiro desse ano, eu estava em cima de uma escada, subi em cima de uma escada para apanhar uma fruta, uminha. E de repente, quando eu estalei os olhos, eu estava lá no chão. Caí de 3,5 metros de altura. Todo ralado, todo dolorido, sufocando de tanta dor. Bati a cabeça, bati o ombro, bati a coluna, bati tudo. Só não morri porque Deus está cuidando de mim como estava cuidando naquele dia. Mas a única coisa que eu pensei naquele momento, que eu fiquei pensando, refletindo, me corroendo durante todo o processo de uma semana pós-acidente, como que isso foi acontecer comigo?
como que isso foi acontecer comigo? E eu lembro de um fato que a minha esposa não deixou esquecer. Eu estava lá em cima e ela disse, coloca a escada direita no pé de goiaba. E eu falei, não, tá tudo seguro. Ou seja, não vai acontecer comigo. E ela disse, amor, você vai sair daí. E eu falei, não, não vai acontecer comigo. Ainda que respondi em outras palavras. Irmãos, a gente acha que o desastre nunca vai acontecer com a gente. Mas se a gente não vigiar, se a gente não tomar certas medidas e cuidados, o desastre vai acontecer conosco. Que a gente possa aprender com Davi. Que a gente possa entender que Davi era um homem de Deus, um homem que tinha comunhão com Deus. Mas talvez faltou no meditar na palavra. Talvez faltou aquela comunhão com o Senhor naquele dia, naquela situação. E mesmo Davi, ele diz lá em Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então você, casal, você, família, que está me assistindo, não fica sozinho. Não lute suas lutas sozinhos. Aprenda a viver em família. Aprenda a viver em comunidade. E que Deus possa te abençoar grandemente. Estou aqui para te servir. Estou aqui para aquilo que você precisar. Amém? Vamos ter mais uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar princípios, valores da palavra de Deus com os meus amigos, com os meus irmãos que me assistem nesse momento. Pai, o Senhor sabe quão difícil foi, Senhor, eu chegar aqui, eu me colocar diante desta tela, desta câmera, para fazer aquilo que eu estou fazendo. Mas, Senhor, eu só peço que o Teu nome seja glorificado. Me esconda, Senhor, que o Teu nome seja exaltado e que cada família que esteja passando por esses problemas que foram mencionados aqui possam, Senhor, levar em consideração que os princípios vêm da tua palavra e possam levar isso para suas vidas pessoais. Deus, quero também lembrar o nosso país, nossa cidade, a situação que nós estamos vivendo. Eu sei que é momento de isolamento, Senhor. Eu sei que é momento de ficar em casa. Mas que nós possamos aproveitar, não sozinhos, esse período que estamos tendo, mas que o Senhor possa nos reaproximar como casais, como pais e filhos, e que a nossa sociedade, Senhor, ela possa recuperar o valor da família. Abençoe a nossa nação, cuide de todos nós, cuide daqueles que já estão enfermos e não permita, Senhor, com que esse problema, essa pandemia, ela se alastre mais na nossa sociedade. Confiamos no Senhor tudo. Em nome de Jesus, te agradecemos pela noite e pelo tempo que tivemos aqui juntos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha você uma ótima semana e até o próximo estudo.